Senhor. Amém. Glória a Deus. Agradecidos a Ti por estarmos com vida e saúde. Graças a Deus. Podermos clamar a Ti nesta hora. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto o Senhor está perto. E chegará o momento que o Senhor se distanciará da terra. E levará consigo também a igreja Tua. Amém. Para resgatar Glória a o Teu Deus. sangue. Amém. E nós cremos, Pai, temos convicção que estaremos entre os poucos desprezados por este mundo, que irão embora desta terra para festejar a nossa vitória garantida na cruz do Calvário, até podermos voltar novamente para habitar no nosso jardim, no nosso lar, Jerusalém Celestial, ataviada como esposa para o seu marido. Ajuda essas pessoas que aqui estão, meu Deus, aos irmãos que também à distância nos ouvem nesta hora, cubra aqui juntamente conosco, que todos sejam abençoados pelo Senhor. Cada oração aqui nesta hora, cada família aqui representada, cada necessidade que se coloque diante de Deus, pedimos que o Senhor ajude essas pessoas, enchendo-lhes o desejo dos seus corações, se isto for da tua vontade, e que a ministração da tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, tirando de nós tudo aquilo que Ele é teu. Perdoa-nos, ó Deus, e une-nos cada dia mais contigo, une-nos cada dia mais com a tua palavra. Em nome amoroso de teu Filho Jesus, para a tua glória que nós te pedimos. E te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Deus. Amém. Já que estão de pé, nós vamos ler a Escritura, mais uma vez no livro de São Lucas, no capítulo 1, a começar com o versículo 35. E vamos falar um pouquinho, já que no outro culto nós falamos sobre a vida que estava na semente, no Filho de Deus. Vamos falar nesse culto sobre a vida do Espírito. A vida do Espírito. Então nós estamos olhando para a vida do Espírito Santo na igreja hoje, porque sabemos que o Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Você sabia? Quando Paulo fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele está se referindo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus mesmo. Amém. Deus não muda, Ele é imutável. E se a vida dele vive em um vaso, de uma certa maneira, então é claro, ela deve viver em outros vasos da mesma maneira. Amém. Se a vida de Deus viveu através de seu Filho e atuou de uma forma, esta mesma vida de Deus, se estiver vivendo nestes vasos, fará estes vasos atuar da mesma maneira que Jesus Cristo atuou. Amém. Porque Deus é vida. Amém. Ele é o Deus da Glória a vida. Deus. E como dizia o irmão Oliveira, em suas pregações, ele sempre dizia: tire os seus olhos do vaso. Tire os teus olhos do vaso e concentrem-se em Deus que está usando o vaso. Amém. Quem olhava para Jesus dizia: que sabedoria é esta? Este homem aprendeu aonde? Outro dizia: ele está dizendo que antes que Abraão existisse eu sou, e ele não tem nem 50 anos. Jesus só tinha 30 e poucos anos. Porém, seu ministério deixou ele envelhecido, sofrimento e tudo. Tu não tens nem 50 anos. Outro dizia: como pode alguém fazer isto? E ele dizia: não sou eu, é o Pai que está em mim que faz. Amém. Que o nosso viver seja assim, a ponto de tua atuação, tuas atitudes, como homem, como mulher, como jovem, que possa expressar o Deus Todo-Poderoso. Que não seja você atuando, porque se for você em atuação, você só fará o que não presta. Mas se for Deus atuando através de você, a vida de Deus será expressa para este mundo. Amém. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta reunião, é olhar para os diferentes vasos, através dos quais o Espírito Santo de Deus residiu. Para começar, naquela pequena igreja que tinha no tempo de Jesus, antes do Pentecoste, e que foram cheios do Espírito Santo. Vamos ler Lucas. Nós lemos uma certa parte do capítulo 1. Agora vamos ler a partir do versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Amém. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Aqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E donde me convém isto a mim, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me faz grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome, e as suas misericórdias é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois os tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se a sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão, a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para sua casa. E aí, Tem mais alguma coisa? aí é o nascimento de João Batista depois. É isso aí que precisa. Aí, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos, e perante, ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, porém será chamado João. E disse-lhe: Ninguém há na tua parentela que se chama por este nome. E perguntaram por acenos ao pai, como queria que se chamassem. E pedindo ele uma tabuinha e escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos o maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos. Em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, dizendo: Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou ou redimiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, e servíamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de, ante a face do Senhor,
a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. Amém. Amém. Irmão Gilvão, você poderia ler a continuidade em Lucas capítulo 2, Lucas 2, versículo 1 ao 52. Preste atenção nessa leitura. Lucas 2, 1 ao 52. E aconteceu naquele dia que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa de família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou e resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ao juntando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam.
E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu o que? Passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disseram, sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurávais? Não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e eram-lhes sujeitos. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Rubens, irmão Giovanni. Irmão Giovanni. Bom, aqui vocês leram capítulo 1 e 2 de Lucas. Nós começamos isso no culto anterior e estamos dando continuidade nesse culto. E vocês percebem a atuação do Espírito Santo antes do Pentecostes, naquela pequena igreja que estava se formando ali, por volta desde o nascimento daqueles 2 meninos, até o momento que eles foram apresentados ao templo. E nas 2 leituras que foi feita, uma fala que João crescia em robustez e tudo, e aqui mostra o crescimento de Jesus em sabedoria e graça. No capítulo 3 de Lucas, nós ouvimos o resto da história. Você depois lê o capítulo 3 de Lucas, você vai ver o resto da história, porque aqueles 2 jovens, que eram primos, eles cresceram, João e Jesus. E a vida do Espírito Santo, que estava em cada um, no momento do seu nascimento, entra em plena manifestação quando eles chegam à idade adulta. Eu quero parar um pouquinho aqui para entender melhor essas coisas. No teu nascimento espiritual, você nasce da água e do Espírito, tem que haver uma manifestação, uma mudança, um nascimento, um novo nascimento. E que você pode não fazer muito neste início, porque você ainda é criança, ainda é um bebê, porém nasceu no reino de Deus. Porém, à medida que o tempo passa, você tem que alcançar maturidade. E é somente na tua maturidade que vai expressar isto em plenitude. A vida de Deus trabalhando através de você. Isto deveria nos preocupar. Quando olhamos o tempo que temos de mensagem, que se fôssemos contar e argumentar que nós nascemos de novo quando viemos para esta mensagem, quando cremos da forma correta, então a pergunta é: quando estaremos maduros para atuar como verdadeiros filhos e filhas de Deus, a ponto de termos a vida do Espírito atuando através de nós? No capítulo 3 você vê a continuidade. Aquele jovem tem uns crescem, João e Jesus, e a vida do Espírito Santo que estava em cada um, no momento que
do nascimento dele, entra em vigor, entra em plena manifestação na sua fase adulta. É interessante notar que cada um, ele não veio em manifestação, ou a vida do Espírito não veio em manifestação plena em cada um deles, enquanto eles não alcançaram cerca de 30 anos de idade aproximadamente. Vocês já notaram isso? Só depois que eles alcançaram uma certa idade é que eles então manifestaram de forma plena a vida do Espírito que estava nele, porque veio em forma de cimento. Então eu acho que ainda há algo familiar, muito familiar para os acontecimentos que nós vemos, para os jovens desta mensagem, ou para aqueles que vieram para a mensagem há um certo tempo atrás, e que ainda não tenham atingido uma determinada idade, uma determinada maturidade. Isto vale para vocês, os mais jovens, os rapazes, as moças, para você, pelo tempo de mensagem que você tem. Se a vida do Espírito só veio em manifestação plena na vida daqueles dois primos, Jesus e João, quando eles alcançaram uma determinada idade, então é bom nós nos preocuparmos em que fase da nossa vida ministerial diante de Deus nós estamos. Porque se já está no tempo de você manifestar esta vida, isto tem que vir à tona. Quando é que vamos manifestar a vida de Deus através das nossas vidas? Nós estamos olhando para a vida do Espírito Santo em ação, na vida das pessoas. E quando nós lemos o registro do nascimento de Cristo, é para isto que nós temos que olhar. O registro também do nosso nascimento na família de Deus. Nunca se esqueça disso. A lei da vida. A lei da vida diz que a reprodução se processa assim. Está em Gênesis 1:11. Cada semente deve reproduzir conforme o seu gênero, conforme a sua espécie. Porque depois de tudo, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Pelo fruto que você está produzindo, ou o fruto que está sendo produzido através de tua vida, é que se mostra se você veio daquela semente, do Filho, palavra ou não. Ou se você está vindo através de uma interpretação. Se o teu nascimento espiritual, vamos dizer assim, está vindo por causa de uma interpretação, de um desejo próprio, ou se realmente você nasceu na família de Deus. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7 e o versículo 15, ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos pregadores, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isto quer dizer que haverá fruto sendo produzido. Porém, a qualidade do fruto é o que mostra o que a pessoa é. Não é só ter fruto, não é só dar fruto, não é só realizar o trabalho. Tem que se ver o motivo e o objetivo por trás deste fruto, por trás deste trabalho, por trás destas realizações. No sermão Cristo é o mistério de Deus revelado, do dia 28/7/63, no parágrafo 146, o profeta do Senhor disse: se eu inserisse a vida de uma abóbora na vida de uma barreira, ela daria abóboras. Pelos seus frutos os conhecereis. Isto está exatamente certo. Se primeiro você coloca uma árvore, uma videira, e ela produzisse um cacho de uvas, o primeiro broto que ela produzisse trouxesse uvas, o segundo broto trouxesse limões, e o seguinte trouxesse peras, e o seguinte trouxesse maçãs, haveria algum tipo enxertado ali dentro que estaria dando da sua própria vida. O
que você está produzindo? Uma hora produz fruto de cristão, outra hora produz fruto de incrédulo, uma hora está com pensamento batista, outra hora está com ideias católicas, outra hora está com ideias espíritas, outra hora está com ideia de tal grupo, de tal ministério, ou disso e daquilo. Que fruto você está produzindo? Uma hora você fala sobre a palavra de Deus, outra hora você está defendendo tudo quanto é coisa mundana. Isso significa que há outro tipo de vida inserido ali. Há outros espíritos que está movendo você, fazendo você como árvore, porque árvore vem de genealogia, de família. Está fazendo você produzir vários tipos de fruto, como se você tivesse várias ramas, sendo que foi enxertada em você em algum momento. Como pode? Sim. Observe as palavras de um profeta. Cada denominação dará a vida de si mesma. Porém, se essa vinha original alguma vez produzir um outro broto, ela dará uvas, como ela deu na primeira vez. E se tão somente se, né? E se a vida de Jesus Cristo alguma vez produzir um outro corpo de crente, sabe por que um outro corpo? Porque a vida de Jesus Cristo, que é a vida do Espírito, como o nascimento de Jesus, e João foi provocado pelo grande Espírito da vida, o que isto produziu naquelas pessoas que também foram cheias do Espírito Santo para verem o cumprimento da palavra. Observe na Escritura o tipo de vida que aquele grupo de crentes produziu. Então, se neste tempo do fim, outra vez, um pequeno grupo de crentes saiu da mesma árvore, da mesma família, então é claro que terão que produzir os mesmos frutos que eles produziram lá, mesmo que aquilo tenha sido antes do Pentecoste. Se a vida de Jesus Cristo, disse William Branham, alguma vez produzir um outro corpo de crentes, ela dará o fruto que a primeira deu. Eles escreveram um livro de Atos após isso, porque ela será a mesma vida. Vê o que eu quero dizer? Amém? Amém. Vocês estão muito quietinhos. Parece que eu estou pregando sozinho. Amém? Amém. Amém. Melhorou um pouquinho. Amém? Amém. Amém. Olha que delícia. Não é? Pois bem, vê o que eu quero dizer? Você simplesmente não pode fugir disto. É a vida de Cristo em você, que foi inserida em você pelo próprio Espírito Santo, vivendo a sua, com letra maiúscula, está se tratando de Deus, vivendo a sua vida através de você, cegos, guias de cegos. Lembrando, está falando isso no sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado. Ora, se a vida do Espírito, se a vida de Deus produziu aquele tipo de crente lá na igreja primitiva, e hoje está sendo restaurada a mesma doutrina, a mesma palavra, através da qual a vida de Deus vem a você, tem que produzir a mesma coisa. Amém. E se nós testemunhamos que somos esse tipo de crente hoje, que recebeu da parte de Deus a revelação para este tempo, para ver o cumprimento da palavra hoje, como Simeão viu, como Ana viu, e muitos naquele tempo, então estamos supostos, é nosso dever, nosso compromisso, obrigação, seja como você queira chamar, produzir o mesmo tipo de vida que o Espírito Santo produziu lá na igreja primitiva. Amém? Amém. Agora, vamos ler um pouco mais sobre o primeiro corpo de crentes, para que você possa procurar uma identificação. Porque a quem vamos nos assemelhar, a quem vamos nos comparar, com quem vamos nos espelhar, de quem tomaremos nosso exemplo, temos que ver o primeiro corpo de crente como eles agiram, que Irmão Branham chamou de a pequena igreja de Deus no momento do nascimento de Cristo, para ver como deveríamos ser hoje. No sermão Reprovação por Causa da Palavra, parágrafo 75, disse William Branham: ali está a velha cega Ana, assentada no templo, orando. De onde ele está tirando isso? De qual livro? Lucas, que capítulo? Capítulo 2 de Lucas, certo? Ali está a velha cega Ana, assentada no templo, orando.
o Senhor lhe revelou: Simeão está certo. Amém. Deus. O que Ana ouviu? Ana ouviu aquele velho homem que Deus tinha dito para ele: você não vai morrer sem antes ver o meu ungido, sem antes ver o Cristo, sem antes ver o Messias. E quando aquele casal adentrou com Jesus no templo com 8 dias de nascido, o Espírito Santo caiu sobre Simeão e ele tomou nos braços e disse: aqui está ele. Foi o mesmo Espírito Santo que comoveu Ana, porque era uma mulher que vivia em oração, era uma mulher que buscava a Deus, era uma mulher que o templo era a sua segunda casa. Amém. Ou quem sabe, a sua casa era a sua segunda e o templo era a primeira, porque ela vivia constantemente em oração e em súplica diante de Deus. As pessoas querem receber o conhecimento e a revelação de Deus através do estudo, ou quer encontrar tudo mastigado, como fala irmão Vicente, né? Está tudo mastigadinho. Ana buscou constantemente, ela estava apegada a isto, ela fez disto o seu meio de vida, ela fez disto o ponto principal em sua vida, a busca pelo momento do cumprimento da palavra. Amém. Para quando a palavra fosse manifesta em seu tempo, aquilo pudesse produzir nela a vida que somente a palavra pode produzir. Glória. E você sabe que tipo de vida é esta? Uma vida de revelação, pautada através da revelação. Amém. Como disse Paulo, vivo não eu. A fé que eu vivo agora é pela fé no Filho de Deus, não é através da minha própria fé. E ela estava buscando isto. E quando a palavra de Deus se manifestou, a revelação veio a ela. Aleluia. E esta revelação em seu coração disse: Simeão está certo. Glória. Amém. Ela começou a andar entre aqueles ouvintes, entre aquelas pessoas, indo de um lado ao outro, dizendo: é este o esperado, é este o desejado de todas as nações. Amém. Como disse o velho profeta do Antigo Testamento, é este aquele que foi profetizado por Isaías. E ela foi de canto a canto aos cochichos, conversando com um e com o outro, porque a revelação que ela tinha recebido em sua alma, ela queria também dividir com as outras pessoas. Aleluia. Você se preocupa: será que os irmãos estão entendendo o que eu estou entendendo? Será que vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vem esta preocupação a você, não vem? Amém. Quando Deus esclarece algo em tua alma, você deseja que também seus parentes vejam. Verdade. Você deseja isso para os teus amigos e também para os teus inimigos. Ana fez isto. Ela começou a passear pelo templo, aí de um lugar a outro. Aqueles que estavam mais distantes, quem sabe aqueles que estavam no pátio, no átrio, lá fora, dizendo: aqui dentro está o esperado, está o cumprimento da palavra. Glória a Deus. E as palavras que saíram da boca do velho Simeão, aquilo são o Espírito Santo falando através da boca dele. Aleluia. Amém. Como você sabe, Ana? Deus me revelou. Amém. Aleluia. Não estive em um seminário, não fiz alguns estudos, umas palavras cruzadas sobre o cumprimento das profecias. Não, eu dediquei minha vida em oração e a buscar a presença de Deus. Amém. E Ele tem honrado a minha fé, honrado a minha vida, que eu tenho Glória a colocado diante do templo. Glória a E agora Ele me disse o que está acontecendo agora. Amém. Este é o tipo de vida que a mesma vida de Deus, a vida do Espírito, deve produzir em cada um de nós. Amém. A ponto de você ver aonde o Filho está, aonde o sol da justiça está brilhando, aonde a palavra de Deus está sendo manifesta, Amém. produzindo o mesmo tipo de vida que produziu na igreja primitiva. Amém. O que aconteceu? Amém. Ela disse: Simeão está certo. Ela não podia ver a luz do dia, do escuro, mas podia ver mais longe que muitas pessoas hoje que têm seus olhos. Dizem que ela era cega. Ela viu no Espírito que a vinda do Messias estava próxima. E o Espírito, movendo-se em seu coração, vê que a igreja pequenina que havia ali era meia dúzia de irmãos. Você às vezes fica preocupado com quantidade, com assistência, com isso, com aquilo.
que seja 2 ou 3, mas que esteja reunido em nome de Deus. Amém. Ser pessoas reveladas e conscientes de suas atitudes e de suas responsabilidades diante de Deus. E do trabalho que ele tem que desenvolver nesse tempo da hora undécima. Sim, senhores. Vê que a igreja pequenina que havia, Zacarias, Isabel, Maria, João, Ana, Simeão, 6 dentre milhões, como nos dias de Noé, 6 deles, Deus tratou com cada um deles. Amém. Eles estavam todos em harmonia. Amém. Eles todos receberam juntos. Amém. Aleluia. Isto não nos dá uma continuidade do tema sobre comunhão, de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, se eu não estou enganado, né, se não esqueci, onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e nas orações e no partir do pão, e em toda a igreja havia temor, e o Espírito Santo através dos apóstolos fazia sinais, prodígios e maravilhas. Eles recebiam isso juntos, porque o mesmo Espírito estava movendo eles para um alvo. Não diz lá em Efésios que todos nós, ou aqueles que são de Deus realmente, todos terão que chegar ao mesmo conhecimento, Amém. à mesma estatura, nenhum maior, nenhum menor, nenhum bom ou um piorzinho ou um melhorzinho, não, todos iguais na presença de Deus? Sim, todos com a mesma medida, todos com a mesma dimensão, todos com a mesma capacidade, porque não é a minha ou a tua, não é porque você vale 30 ou outro 60 ou outro 100, se todas essas capacidades são movidas pelo Espírito, então todos são iguais na economia de Deus. Amém. Era uma pequenina igreja, era um pequenino grupo, 6 pessoas aproximadamente, mas todos eles foram movidos pelo Espírito Santo, receberam da parte de Deus a mesma coisa, e todos testificavam da mesma coisa, da obra manifesta de Deus no seu dia, em seu tempo. Amém. Eles todos receberam juntos. Amém. Bom, meus amigos, agora vamos perguntar a nós mesmos algumas coisas aqui. Por que é que nós não temos a mesma harmonia hoje? Porque nós temos milhares de denominações, cada uma diz que foi iluminada pelo Espírito Santo e cada uma trabalha contra a outra. Porque nós temos uma mensagem que Deus enviou e despertou o povo do meio da denominação, trazendo-os para uma mensagem profética, e logo em seguida, depois que este profeta se vai, isto se proliferou através do mundo, e cada um foi se dividindo, se subdividindo, e em cada parte há um tipo de mensagem diferente, pegam as coisas básicas junto, mas daqui a pouco começam a diferir das doutrinas principais, e cada um forma um ciclo em torno de si. O que aconteceu com a harmonia que se tinha na igreja primitiva? Estamos preocupados em ganhar o mundo, em alertar as pessoas, em tirar o povo da denominação para quê? Qual é o sentido do teu ministério, do teu ofício como pregador, como evangelista, como um que fala da palavra para alguém? Você está desejando apenas encher a igreja, está desejando trazer mais pessoas ou tirar pessoas de onde elas estão? Qual é o teu objetivo? Afinal de contas, não são todos que se salvam. Afinal de contas, por mais que tenham dezenas e milhares de pessoas que professam o cristianismo, e você sabe pelas escrituras que suas convicções não batem com as convicções bíblicas e escriturísticas dos apóstolos e dos profetas, mesmo assim você não vai poder fazer nada a respeito disso. Ou você pode insistir, você pode trazer pela amizade, você pode trazer apresentando algo melhor e mais bonito, despertar a curiosidade nas pessoas, porém, se elas não forem chamadas pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo, você trará mais um religioso, mais um alisador de banco de igreja, e nunca poderá formar ou gerar a vida de Deus em uma pessoa que não está dentro do plano de Deus. Por mais que você se preocupe com quantidade ou isto ou aquilo, entenda que nos dias de Noé apenas 8 almas se salvaram. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé,
e Ló. Será também nos dias quando o Filho do Homem se manifestar-se. Porque é outra vez a palavra que se manifesta. E se nos dias de Noé apenas 8 pessoas se salvaram, como está registrado na carta do apóstolo Pedro, quantas pessoas escaparam nos dias de Sodoma? Quantos puderam receber a revelação para aquele dia? Então não fique preocupado se hoje você vê muitos desviarem, ou muitos desistirem, ou muitos apenas estarem continuando, mas sim produzir os frutos que devem ser produzidos. Afinal de contas, Deus conhece os que são seus. Amém. E nenhum dos filhos de Deus se perderá. Amém. Jesus disse: eles estão em minha mão, eles estão na mão do Pai. Eu e o Pai somos um, estamos em comum acordo. Em outras palavras, as minhas palavras são as palavras do Pai. Amém. Aqueles que creem em minhas palavras, creram não nas minhas palavras, mas nas palavras que ouvi da parte deles. Então não tem como estas ovelhas de Deus não ouvir a voz do bom pastor e seguir da forma correta aquilo que lhes é próprio seguir. Amém. Sim, meus irmãos. Por que não há essa harmonia hoje que tinha na igreja primitiva? Eu apenas estou fazendo a pergunta. Não vou expressar para vocês aqui, falar sobre motivos, objetivos e os porquês. Apenas fazendo uma pergunta. Por que não há hoje a harmonia que teve naquele pequeno grupo que ambos falavam a mesma coisa no período do nascimento de Jesus, que foram tocados pelo Espírito? E nós sabemos que devemos ser conforme a imagem do Filho primogênito. Você sabe disso, não sabe? Amém. Temos que ser conforme a imagem do Filho primogênito. Então eu faço a seguinte pergunta: quando temos que ser conforme a imagem do Filho primogênito? A partir de quando? Quando vamos começar a manifestar isso? Você está esperando que isso aconteça do outro lado? Você está esperando que você seja conforme a imagem de Jesus do outro lado? Quando não vai haver mais pranto, nem dor, nem reclamações, nem preocupações, nem desculpas, nada por que chorar, nada por que reclamar, tudo zen. Será que é lá do outro lado que você vai manifestar a mesma vida de Deus, ou ser conforme a imagem de Jesus Cristo? Será que é do outro lado que você tem que manifestar a obediência total à vontade de seu Pai? Eu estou apenas perguntando. Você está esperando que Deus dê a você uma mudança de corpo quando? Você está esperando que Deus dê a você uma mudança de corpo para poder você começar a agir como filho de Deus? É em corpos glorificados? É em corpos celestiais que aí você vai agir como filho de Deus? Até quando vamos continuar com a desculpa que a carne é fraca? Porque somos simples mortais, sujeitos a falhas e defeitos, e como disse o profeta, pecando 1000 vezes por dia, milhares de vezes por dia, por atos, palavras e pensamentos. E usarmos isto como uma boa desculpa, dizendo: olha, só quando eu receber o novo corpo, aí eu vou obedecer, aí eu vou ser um filho obediente, aí eu vou fazer tudo que o papai quer que eu faça. Eu estou apenas perguntando a vocês: será que é só do outro lado que vamos nos tornar filhos obedientes, ou estamos aguardando Deus mudar nosso corpo, provocar em nós a mudança de corpo, do mortal para o imortal, para que o mortal seja revestido da imortalidade? Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é só lá que nós vamos então conseguir agir como filhos obedientes, como Jesus foi. Por que será que Jesus estava em corpos como nós estamos? Com os mesmos sentidos, com os mesmos desejos, passando pelos mesmos problemas, privações e tentações. Verdade. Qual foi a tentação que você já passou na sua existência até hoje, que você acha que foi o máximo? Qual foi a maior tentação que você já passou? Entenda, seja que você passou, vai passar, Jesus passou por tudo isto. A Bíblia diz que em
tudo ele foi tentado. Você acha que quando o diabo levou para o alto monte e mostrou para ele os reinos do mundo, você acha que o que estava no reino do mundo? Ande pelas ruas da cidade, observe as pessoas, veja os lugares, os acontecimentos, tudo que você possa ver e presenciar com seus olhos e ouvidos, e que pode ser uma tentação para você. Tudo isso foi mostrado para o Senhor Jesus e oferecido para ele. Em tudo ele foi tentado. Fama, dinheiro, mulher, tudo que você possa imaginar. Por que será que ele não pecou? Oh, porque ele era o Filho de Deus e ele não podia pecar. Você acha que essa é a resposta correta? Ele não cedeu à tentação porque ele obedeceu à vontade de seu Pai. Amém. Glória a Deus. Ele não deu valor ao seu próprio desejo, à sua própria vontade. Ele era um homem, ele poderia ter escolhido qualquer vida que ele quisesse. O profeta disse que ele era um homem como nós, ele poderia ter tido uma família, ele poderia ter procurado uma esposa, se casado, tido filhos e assim sucessivamente. Mas ele não o fez, porque ele sabia que esta não era a vontade de Deus. Amém. E se você sabe que algo não é a vontade de Deus, quando você vai parar de fazê-lo? Quando receber uma mudança de corpo? Eis a pergunta. Você está esperando que isso aconteça do outro lado? Você está esperando que Deus dê a você uma mudança de corpo antes de você começar a agir como filho de Deus? Porque se você está esperando isto, será que não é por causa disso que você ainda não está sendo conforme a imagem dele? Porque você está esperando um milagre, uma mudança no futuro? Quando o William Branham pregou a mensagem de uma libertação total, quando é que tem que vir essa libertação total para você? Depois da morte, quando você já não for mais dominado, ou não sentir nenhum domínio da visão, audição, paladar, olfato e tato, ou da imaginação, da consciência, memória, razão e afeto, quando nada disso te atingir mais, é aí que você vai ser obediente? É aí que a lei do Espírito entrará em atuação? Ou esta lei do Espírito tem que estar em nós agora para anular a lei da morte e do pecado? Amém. Aleluia. Amém. Sim. Se você estiver esperando um milagre da parte de Deus para poder você sentir sua vida sendo mudada, como num passe de mágica, você está muito errado, porque o que deveria estar nos mudando é o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Cada vez que ouvimos a palavra, isso deveria estar mudando a nossa mentalidade. Amém. Verdade. Mudando nossas atitudes, tirando de nós velhos costumes, fazendo de nós pessoas melhores. Homens e mulheres dos quais Deus se orgulha e diz assim: este é meu filho. Amém. Que orgulho você tem por um filho que ele te desobedeceu todo o tempo, que procurou todo o caminho que tu jamais gostaria que ele tivesse trilhado. É teu filho. É teu filho. E que orgulho você tem? Você não tem nenhum orgulho, você não tem nenhuma alegria, você não tem nenhum prazer, porque ele só te causou mágoa, dor, desprezo. E por que ele causou isto? Porque não te obedeceu, porque ele não foi obediente a teus conselhos, a tua vontade. E você acha que com Deus é diferente? Não importa se um filho se desvia, ou se cai no mundo, se cai na desgraça, da miséria, da corrupção deste mundo, mas Deus, conhecendo tudo, sabe o momento que ele vai cair em si e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me de volta. Aceita-me de volta. E a festa do céu quando um pecador se arrepende. Amém. Glória a Deus. Mas ele não vai sair desta terra sem passar por este arrependimento. Se ele é filho, não, Senhor. Ele não pode sair desta dimensão humana
sem antes passar por essa experiência de arrependimento e se acertar com Deus. Ele tem que dar orgulho ao seu Pai aqui neste corpo. Amém. Glória a Deus. Ainda nesta vida, ele tem que receber essa testificação, a adoção de filho, quando não se tem mais tanta preocupação em ensinar, porque você se torna um expositor, um ensinador, e Deus pode dizer: este é meu filho, esta é minha filha, a ele você pode ouvir. Glória a Deus. Suas atitudes estarão dentro da palavra. Não é criancice, não é meninice, porque você já deixou de ser criança há muito tempo. Enquanto é criança, então fique debaixo de tutores. Mas depois que amadurece, então você está liberado para sair e dizer: eu já posso caminhar com meus próprios pés, porque eu aprendi que eu devo ser um filho obediente, e o que eu assinar, o que eu disser, é porque o Pai está por trás disso. Eu não farei outra coisa a não ser dizer o que Deus tem dito sobre a sua palavra. Amém. Sim, irmãos. Se você não está esperando por isso, você não está buscando por isso também. Se você não estiver esperando que Deus, que a mudança de sua vida seja agora, então você não buscará por isso agora. Mas se você sabe, se você aprendeu que é nesses corpos fracos e frágeis que você tem que manifestar a vida de Deus, então você fará como Ana e ficará no templo, fará da igreja o templo de Deus, fará da sua casa o templo de Deus, fará do trabalho, do transporte apertado, todo mundo suado, e você estará ali fazendo a sua parte como filho de Deus. Glória a Deus. Buscando dia e noite. Amém. Ou você pensa que ela passava 365 dias sem comer, por causa da expressão da Bíblia que ela estava em jejum e oração dia e noite? Você tem que entender a terminologia das palavras. Agora, eu tenho... as pessoas nos criticam pela forma que ensinamos. E o pastor Brian Kusuek, ele disse que recebia várias críticas ao redor do mundo. Deixe-me ler para vocês as palavras dele aqui, o que ele diz. Eu tenho sido criticado por alguns pelo que eu prego, e isto é bom. Eu não escondo o que eu prego, mas eu não vou desistir ou esperar a vida do Espírito Santo fazer em mim o que foi feito em outros que também receberam o Espírito Santo. Eu não vou fazer outra coisa a não ser esperar isto, que a vida do Espírito produza em mim o que a vida do Espírito produziu em outros. Lemos 2 capítulos praticamente da Escritura, nesses 2 cultos que tivemos. O que o Espírito Santo produziu naqueles irmãos, naquela meia dúzia de crentes que o irmão chamou a igrejinha daquele momento, este mesmo Espírito tem que produzir em nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Verdade. Não estamos somente buscando por isso, individualmente, mas temos que esperar que isto ocorra também com cada irmão que fazem parte da família de Deus, e esperar que isto aconteça em nosso corpo mortal, nesse corpo, antes de recebermos a mudança corporal. Essa atitude de entrega e de obediência diante de Deus tem que acontecer aqui. E você sabe por quê? Porque nós já aprendemos que cada semente deve produzir conforme a sua natureza, conforme a semente de origem. E se a vida que estava na semente é a vida do Espírito, então quando esta vida vem a você, terá que produzir a mesma coisa, porque a palavra falada é a semente original. Amém. Não tem como ser diferente. Você sabe, o irmão Branham disse certa vez: o Filho de Deus, semente, produzirá um Filho de Deus. Veja, um Filho de Deus, semente, produzirá um Filho de Deus. O que ele estava dizendo com isto? Bom, ele disse para Billy Paul, e Billy Paul, conversando com o irmão Brian Kusuek, ele explicou isto. Billy Paul disse que o seu pai disse a ele que a sua mensagem sobre a palavra falada é a semente original,
é toda a sua mensagem combinada em um único sermão. Dá para você entender isso? Billy Paul disse: meu pai me disse que a mensagem, a palavra falada, é a semente original, é toda a sua mensagem em um único sermão. Ele disse que se havia um sermão que continha toda a mensagem, era esse. A palavra falada é a semente original. Vê? Bem, essa é a essência do que Billy Paul disse para Echo Shrek a respeito do que o irmão Branham tinha lhe contado. Agora, irmão, se a coluna de fogo deve nos levar ao milênio, como está no sermão, quem é este Melquisedeque? Está vendo aquela luz? Fui fotografada em cima da cabeça do profeta. Está vendo aquilo ali? O irmão Branham diz quem era aquele Melquisedeque. Ele diz quem é este Melquisedeque, tempo presente. Amém. Ele disse: eis este na forma do pilar de fogo, que tem vindo para nos conduzir ao milênio. Se está no sermão, quem é este Melquisedeque? Observe, se a coluna de fogo deve nos conduzir ao milênio, então eu creio que nós podemos andar andando debaixo desta luz, como ele está nessa luz. Você sabe que o pilar de fogo, a coluna de fogo, mostra a presença de Deus, mostra que Deus está ali. Amém. Amém. E por isso você tem que andar debaixo desta luz, porque ele está ali. Então podemos andar nesta luz como ele está na luz. E ao andarmos nela, ao caminhar nela, não estacionar, não correr dela, ao andar nesta luz, não somente falando dela, mas ao andarmos nela, vivermos isto, como ele está nessa luz, isto nos leva à comunhão com o Pai, isso nos leva à comunhão com o Filho, e isso nos leva à comunhão com todos aqueles que fazem parte da grande família de Deus. Amém. Sim, Senhor. E se assim é, ouça as palavras de irmão Branham, que ele disse no sermão: sou eu, não tem mais. Parágrafo 89. Agora, se esta luz não faz as mesmas obras que ela fez quando esteve no Filho de Deus, veja o que Leobrand está pregando. Se essa luz hoje, que veio para estar conosco, se ela não realizar as mesmas obras que realizou quando essa luz, está se tratando de Deus, Deus é luz, não é isso que diz sua Bíblia? Não é? Deus é luz. Glória a Deus. Essa luz que estava no Filho de Deus, porque Deus estava em Cristo. Amém. Glória a Deus. Sim. Se essa luz não faz as mesmas obras que ela fez quando esteve no Filho de Deus, então não é a mesma. Então não é a mesma luz. Viu? Então não é a mesma luz. Não é. Mas se ela faz as mesmas obras, assim como eu disse, se você pudesse tomar toda a vida de uma macieira, cada pedacinho da vida, e transferisse a vida de uma pereira para uma macieira, isto produziria peras. Peras. Se chama de pereira, né? Porque é a árvore que dá pera. Vê? Se você pegasse aquilo e transferisse cada pedacinho da vida e transferisse a vida de uma pereira para uma macieira, isto produziria peras, vê? Porque a vida está nela, isto é o que ela produz. O fruto está na vida, é claro. E essa é a mesma coisa aqui. Se você colocar a vida de Cristo e tirar a vida de um pecador fora, ele tem que morrer primeiro. E então, quando a vida de Cristo vem a ele, então ele produzirá a vida de Cristo. Amém. Glória a Deus. Mas por que continua ainda pecando? Por que ainda continua com incredulidade? Por que ainda continua desse jeito? Por que ainda continua daquela forma? Por que ainda não está 100% com a Escritura? Porque ainda tem vida de pecador ali dentro. O Leandro diz: cada pedacinho, cada essência daquele tipo de vida. Se a vida de um pecador, se a vida de um incrédulo é tirada fora e ali é colocada a vida de Deus,
então com certeza esse pecador morreu. Esta vida morre. E tem que morrer, ou a vida de Deus não viverá através de você. Quantas vezes você leu Paulo dizendo isto? A vida que eu vivo agora, nesta carne, não é depois que ele transformar este corpo. É a vida que eu vivo agora. Vivo através da revelação. Vivo de acordo com a fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Amém. Poderíamos pegar cada expressão de William Branham e mostrar que ele está citando a Bíblia. Que ele está indo de Gênesis a Apocalipse. Veja. Essa é a mesma coisa, disse ele. O pecador tem que morrer. E então, quando a vida de Cristo vem a ele, então ele produzirá a vida de Cristo. Porque isto é o que está vivendo nele. Vê? Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele as fará também. Porque a sua vida está nele. Amém. Aleluia. Bom, se a vida de Cristo está em mim e em você, e se temos que produzir as mesmas obras, quais foram as obras de Jesus? Tem pessoas que querem fazer as obras de Jesus curando enfermos e expulsando demônios, fazendo prodígios, sinais e maravilhas, porque isso gera fama, atrai a atenção das pessoas. Sim. Muitos querem ter esta vida para fazer como a igreja primitiva. E o que tinha na igreja primitiva? Prodígios, sinais e maravilhas do Jesus ressuscitado. Mas estas mesmas pessoas não querem pegar a parte principal, que essas coisas aconteciam porque eles estavam em harmonia, na mesma harmonia do Espírito. Eles estavam dentro da doutrina correta, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, e eles estavam em comunhão porque estavam andando na luz. E você sabe como Ana estava andando em comunhão? Ela recebeu a mesma luz que Simeão recebeu. Simeão recebeu a revelação que aquele era o Messias. E ao mesmo tempo ela foi revelada que aquilo era a verdade. Amém. Do mesmo jeito que aconteceu com a irmã Raquel Moses, enquanto William Branham contava sobre a manifestação da palavra falada através do seu ministério, com a criação de esquilos, com a ressurreição de mortos e todas essas coisas. E aquela mulher disse: irmão Branham, isso tudo é verdade. E na hora o Espírito Santo disse: ela tem direito a pedir o que ela quiser, que será dado a ela. Amém. Amém. E você sabe, ela não pediu outra coisa a não ser aquilo que Deus queria que ela pedisse. Amém. Amém. Se fosse dado o direito a você de pedir alguma coisa hoje, o que você pensaria? Talvez eu pensasse: aqui está meu carro, 2, 3, 4 anos aí para pagar, coitadinho. Não? Talvez você pedisse uma casa e sair fora do aluguel. Olha que bênção, não é? Talvez você precisasse de uma quantidade de dinheiro que não precisasse mais sair toda manhã para enfrentar o que você enfrenta quando você sai de sua casa. Mas é esta a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? O que é a vontade de Deus para cada um dos seus filhos? É que nós nos tornemos conforme a imagem do primogênito. Amém. Amém. A imagem de Jesus Cristo, sermos um reflexo dele, a ponto de Deus ser visto em nós. Amém. Através de nós. Este é o plano, que cada filho se torne semelhante ao seu pai. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Disse o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E falo isso, todos têm que alcançar esta perfeição. A varão perfeito, filhos amadurecidos, que tem a testificação, o aval do Pai, que pode sair por aí, onde ele pisar, ser enviado pelo Espírito Santo para fazer o que estiver fazendo. Então você veja, o irmão Branham disse que se essa luz que você está seguindo não estiver produzindo as mesmas obras que ele fez quando esta luz esteve em Jesus, então não é a mesma luz que estava nele. Então você tem que procurar saber que tipo de luz você está seguindo, porque Jesus chamou de determinadas luzes de trevas. Você lembra da Escritura? Amém. Sim. Agora, ou cremos que Deus não muda, ou cremos que Deus muda. Eu disse antes, Deus é imutável. E isto é o que é Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ou cremos que Deus não muda, ou cremos que Deus muda. Você não pode ficar com as duas coisas.
Você não pode ter essas duas opções. Você não pode ter essas duas concepções, que ele muda ou não muda, e ainda dizer, eu creio que o alfa deve se repetir no ômega. Se você crê que o alfa se repete no ômega, então você tem que ter a revelação de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso se trata do nosso Deus imutável, infinito, infindável. E depois de ensinar que Deus só fez milagre com Moisés e Josué, e que ele produziu o que ele conduziu através de Moisés, como pode você crer que o alfa se repete no ômega, se você não crê que ele pode realizar as mesmas coisas hoje, fazer a mesma coisa que ele fez no tempo do primeiro êxodo e do segundo êxodo? Dizer que Deus não fará hoje as mesmas coisas depois que o nosso Moisés saiu de cena, isso é uma disparidade. Porque Deus trabalhou através de Moisés na saída e continuou trabalhando através do ministério de Josué para a entrada na terra prometida. Verdade. Dizer que Deus não fará hoje, depois que nosso Moisés saiu de cena, me mostra que você não compreende o princípio alfa e ômega. Muitos estão abismados, abrilhantados, esperando muita coisa acontecer. O auge deles é esperando acontecer o ministério da ressurreição, onde cremos que o William Branham continuará profeta, onde creio que a igreja terá um período de tempo aqui na terra, não menos de 30, não mais de 40 dias, e teremos um grande aprendizado aqui, mas fora do contexto normal, porque não será um espetáculo público para as pessoas. Estaremos em uma dimensão diferente. Amém. Amém. E aprenderemos aqui, teremos um aprendizado que nos deixará apto para seguir adiante na Amém. nossa jornada. Glória a Deus. É um aprendizado que abrirá para você o portal para sair desta dimensão, Amém. para sair desta atmosfera, mas será aqui, não importa se escondido dos olhos do público, mas teremos isto. Porém, não é algo de ficarmos preocupados e termos isso como ponto principal da nossa doutrina, ou da nossa fé, ou queremos ser diferentes dos demais que não creem assim. Não! Nosso foco é manifestar a vida de Deus hoje em nossas vidas. Amém. Ou não nos assentaremos naquele período de 40 dias para aprender coisas que agora nós não conseguiríamos entender. Verdade. Como os apóstolos tiveram após a ressurreição de Jesus. Jesus pregou para eles, lhes falou sobre coisas referentes ao reino de Deus. E com certeza eram coisas que eles não estavam prontos para aprender antes de sua morte. Verdade. Sim, meus irmãos, cremos no princípio alfa e ômega. O que aconteceu no alfa se repetirá no ômega também. Observe o que a irmã Branham disse aqui. Observe, ele disse: se esta luz não fizer as mesmas obras que ela fez quando esteve no Filho de Deus, então não é a mesma. O reverendo Brian Koswek tem passado por um dilema nesses últimos anos, quando o ministro associado começou a dizer que ele estava errado, porque Brian Koswek ensina do mesmo jeito que ele veio ensina, do mesmo jeito que o William Branham ensina, sobre as obras e as obras maiores, onde Jesus diz: maiores que estas fareis. E é claro que um homem teve de se manifestar neste tempo para fazer estas obras maiores. Porém, depois deste homem, a igreja, outros que tiverem a mesma unção desse homem, realizarão também obras como ele realizou. Sim. Então o irmão Brian Koswek tem mostrado isso em todos os sermões, onde aqueles que estavam aos pés de Jesus depois fizeram as obras que Jesus fez. Não importa se um faz as obras maiores, mas todo o restante que crê, as obras devem seguir. Amém. Porque é bíblico. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem. Ou aquele que crê é para todos. Sim, senhores. Observe que ela estava em Jesus, a luz. Mas depois, quando apareceu a Paulo, a Pedro e João,
Ela fez as mesmas obras com Paulo e com Pedro e com João, do mesmo jeito que fez através de Jesus Cristo. Essa mesma luz que tirou Pedro da prisão e curou os enfermos, deu vista aos cegos, curou o coxo, mudou a natureza, ressuscitou os mortos. Todas essas obras de Cristo na igreja primitiva, no alfa da igreja, isto se repete também no ômega. Isso não é para um homem apenas, mas para toda a igreja ser beneficiada por isto. Afinal de contas, o Deus que provoca o sobrenatural está conosco. Sim, nossa fé tem que ser movida a um passo a mais, ou ficaremos como crianças, dependendo de um beijinho da mamãe no dodói, e enganando a si mesmo, dizendo passou, passou. Tem que ser uma fé real, pura, genuína, com base na palavra de Deus, sem interpretação humana. Amém. Sim, senhores, esta mesma luz, o Espírito Santo ainda está confirmando sua igreja com sinais e maravilhas hoje, do mesmo jeito que realizou há 50 anos atrás, no tempo de William Branham. Depois que ele saiu de cena, 50 anos depois, essas mesmas coisas têm que continuar acontecendo no nosso meio, no meio daqueles que creem. Porque Deus não tem mudado a sua concepção a respeito de sua palavra. E ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Amém. E isso não nos dá o direito de correr seguindo sinais, em busca de sinais. Não, se você crer, isto automaticamente é como um acessório na tua vida. Amém. O irmão Branham disse em seu sermão: Jesus Cristo é o mesmo. Do dia 19 de maio de 1961, parágrafo 25. Agora, Jesus disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Agora, então isto tem que trazê-lo à nossa presença agora. Então, se ele está aqui, o Cristo invisível, então por que não podemos vê-lo como aqueles gregos queriam vê-los? Pois ele é o mesmo em todos os sentidos. Você sabe o que os gregos queriam ver? Senhores, queríamos ver a Jesus. Recorda dessa escritura? Amém. Jesus pregando ali para saduceus, fariseus, para a raça judaica, os descendentes de Abraão e Ismael e tudo aquilo lá. E veio gregos que souberam da sabedoria. Você sabe o que diz as escrituras? Os judeus buscam sinais e os gregos o quê? Sabedoria. Quando Jesus começou a crescer, ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Os gregos queriam sabedoria, entendimento sobre as coisas. Agora, se os gregos foram lá atrás disso para vê-lo, estiveram aprendendo com Jesus, hoje não deveria ser a mesma coisa? O William Branham está dizendo: se ele disse que ele estaria presente, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, e se aqui estamos no nome dele, isso traz a presença dele. Amém. Invisível entre Glória a nós. Deus. Então deveríamos vê-lo. Amém. Deveríamos vê-lo quando ele demonstra para nós a sabedoria que só Deus pode ter acerca de sua palavra. E entender que é Deus que está nos ensinando a respeito de si mesmo. Sim, senhores. Bom, pois ele é o mesmo em todos os sentidos, exceto no corpo corporal. Ele é o mesmo Cristo. Bem, como saberíamos que ele está aqui? Como poderíamos entender que ele estava aqui? Agora, ele fez esse tipo de promessa: um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois estarei convosco. Veja, da mesma forma que Deus estava em Cristo, Deus também viria para estar na igreja. Amém. Não é este plano? Deus em Cristo, Cristo que é a mesma unção na igreja. Amém. Vê? Ou você não entende a designação de Cristo. Cristo na igreja. O mesmo Deus que estava em Cristo, ele tem que estar na igreja. Amém. Vê? Um pouco e o mundo não me verá mais, mas todavia vós me vereis, pois estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Amém. Agora, ele prometeu estar em sua igreja, trabalhando com eles. E essas obras que eu faço, disse Jesus,
vós também as fareis. Mais do que estas fareis, porque eu vou para o meu Pai. Isto é São João capítulo 14, acho que é o versículo 18, diz o irmão Brana. Que nós podemos fazer mais do que ele podia. O rei Tiago coloca maior, que é a versão da Bíblia King James. Mas a tradução original é mais. Porque não há nada maior. Ele curou os enfermos. O que tem maior que isso? Veja. Ele ressuscitou os mortos. O que tem a mais do que isso? Ele transformou vidas. O que tem maior que isso? Não mais, maior que isso. Ele curou cegos. Deu visão aos cegos. Curou aleijados. O que há maior do que estas obras? O que? Deu vida com abundância. O que há maior que isto? Dentro das nossas necessidades como seres humanos. Por isso que o William Branham está dizendo, a palavra é mais. Mais do que isto. Porque no ministério do Senhor Jesus, você tem ali a quantidade de 5 mortos que foram ressuscitados. Mas ele disse que mais que isso seria feito. Esta é a expressão. Porque não há nada maior. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, parou a natureza, mas onde ele estava em um homem, Deus estava então. Agora ele está em sua igreja universal. Assim ele pode fazer mais por meio da igreja do que ele podia fazer apenas em uma pessoa. Amém. Glória a Deus. Ora. E eu não entendo como um determinado ministro bate cabeça com Brian Kutzrek dizendo que ele está errado em sua concepção, sendo que ele está mostrando, foi isso que o William Branham ensinou. Jesus está dizendo que maiores ou mais do que isto farão. Porque se Deus estava fazendo isso através de um homem, imagine Deus estando em centenas e milhares deles. Amém. Cada um manifestando as mesmas obras. Porque a vida de Deus se divide. Melhor dizendo, ela se multiplica em pares. Veja, se Deus faz uma determinada obra através de um homem, imagine se esta mesma unção, se esta mesma vida vier para 10 homens. Aleluia, glória a Deus. Você percebe que esta unção estava em Moisés e foi repartida para 70? E Moisés não ficou mais fraco por isso, porque a unção saiu para 70. Amém. E todos continuaram a trabalhar. Era Jesus sozinho expulsando o demônio, curando os enfermos, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas aí a pouco ele dividiu aquilo e entregou o mesmo poder para mais 70, além dos 12. E eles saíram produzindo, fazendo as mesmas coisas que Jesus estava fazendo. Amém. Se através de um homem Deus faz isso, imagina através de centenas e milhares. Porque que quantidade nós temos? Se o William Branham disse que isto se referindo ao Senhor Jesus, Deus trabalhando através de Jesus fez aquelas obras e ele diz, farão mais. E o William Branham está dizendo, imagino isto através de mais homens. Então como pode um ministro desta mensagem dizer que era só para o William Branham fazer e que hoje não pode ser feito por mais ninguém? Depois de aprender tanto tempo, meu amigo, eu não vou ficar admirado com mais nada. Porque será dentro da doutrina correta desta mensagem que sairão imitadores, contradizentes. Porém, Deus sempre tem testemunhas na terra. Amém. Para ficar na sua verdade. Aleluia. Olha, veja as palavras de Mombrano. Ele, porque talvez você não saiba da questão, do problema, como temos estudado, como discutimos, como falamos, não é? Quando conversamos com esses ministros, com o pastor Kutzrek, quando lemos seus estudos e tudo. Mas um determinado pastor disse, não, aquilo foi só para o irmão Branham, não para nós. E, claro, você vê isto por causa de uma certa inveja. Porque através do ministério de Brian Kutzrek, muitas manifestações sobrenaturais têm acontecido ao redor do mundo. Amém. Há comprovação disso. Verdade. Fatos comprovados. Então a pessoa começa a dizer, não, cuidado isso aí. Não é assim não, foi só o irmão Branham que tinha que fazer isso. Mas o irmão Branham está explicando que não é assim. Isso tem que estar na igreja. Amém. Amém. Isso tem que estar na igreja. Aleluia. Deixa eu ver que tempo eu tenho. Acho que já está... Quantos? Não sei quantos minutos já estamos aqui para concluir.
Não dá agora para... Bom, já vencemos o tempo, pelo jeito já passou uma hora já. Né? Então vamos concluir isso aqui. Ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, parou a natureza, mas onde ele estava em um homem, Deus estava então. Agora ele está em sua igreja universal. Assim ele pode fazer mais por meio, quer dizer, através da igreja, do que ele podia apenas em uma pessoa. Amém. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu li para vocês as palavras de William Branham no sermão Jesus Cristo é o mesmo. Amém. Agora esta citação não acaba com o fato de que Deus fez mais no ministério de William Branham do que ele fez no ministério de seu filho primogênito. Sim, senhores. No ministério de William Branham, através do ministério de William Branham, Deus realizou muito mais do que Deus realizou há 2000 anos atrás, através do ministério de Jesus. Viu? Não estamos diminuindo o ministério de Jesus de maneira nenhuma. Mas o próprio Jesus disse que isto seria feito. Amém. Então não venha com argumentação, com doideira denominacional, dizendo que é isso, estão endeusando o homem, estão colocando o homem assim de Jesus. Cala-te boca, Satanás. Jesus disse que faria mais que isso. Amém. Está na Escritura, é bíblico. Também não acaba com o fato de que Deus está trabalhando em sua igreja universal. Foi através de William Branham que mais foi feito. Mas isso não anula o fato de que Deus continua fazendo através de sua igreja. Amém. Temos que ter a mente aberta para entender a Escritura. Ou o Espírito de Deus irá seguir em frente e nos deixar lá atrás. É verdade. Se você não abrir sua mente para o aprendizado da palavra, para o caminhar, não da carruagem, mas da luz, se você não abrir seu entendimento, a luz seguirá adiante, você ficará atrás achando que tem revelação, vivendo na claridade da era passada, sem conseguir viver na era do Espírito, aprendendo aos pés do próprio Deus Todo-Poderoso, que está aqui para nos ensinar. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar de pé. E concluindo, agradecendo a presença de vocês, a presença dos que vieram, agradecendo a paciência dos irmãos que à distância cultua conosco, agradecendo o esforço que cada um de vocês tem feito para esta obra de evangelização estar sempre em continuidade, ajudando as pessoas a compreender mais sobre esta mensagem. Eu quero, com estes agradecimentos, encerrar aqui com as palavras de William Branham no sermão O Homem Mais Insignificante que Eu Conheço, pregado no dia 21 de janeiro de 1962, parágrafo 68. Então ela correu na frente dele e olhou. Então ela estava perto. Isto é o que você quer fazer, apenas olhar para ele um pouco mais de perto. Talvez você esteja olhando para ele muito de longe. Você está olhando para ele lá de trás, há 2000 anos. E quanto a ele esta manhã? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O mesmo poder, os mesmos sinais. As obras que eu faço, vós também fareis. Vê? O irmão Demas, algum tempo atrás, citou do rei Tiago: maiores do que essas fareis. Mas a tradução correta, e qualquer um sabe, é mais do que estas fareis, não maior. Ninguém podia fazer nada maior. Mas mais das mesmas grandes obras. Ele ressuscitou os mortos e parou com a natureza. Nada maior poderia ser feito, mas muito mais. Por quê? Ele está em sua igreja universal. A grande santa igreja apostólica, pentecostal, católica, que quer dizer universal. Em todo o mundo. Jesus em cada membro. Ele estava apenas em um homem. Deus estava então. Agora Deus está em toda a sua igreja. Bem no povo desta hora que está sendo curado. Bem no povo deste exato minuto que está recebendo o Espírito Santo. Amém. Se ele estivesse aqui sozinho, apenas na forma de um homem, como ele esteve então, ele só podia estar falando para este público, mas agora ele fala em todo mundo. Glória a Deus. Amém. Vicente, você quer fazer essa oração final, despedir a igreja? Obrigado a vocês. Deus abençoe. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus então. Senhor Deus,
e amoroso Pai Celestial, este é o motivo, a causa de nós virmos a este lugar, Amém. para aprender do Senhor. Amém. E o Senhor está aqui para isso, para nos ensinar. É a promessa do Senhor que nós seríamos ensinados por Ti. E assim, Pai, nós cremos de todos os nossos corações nesta noite, que mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos ouvidos. Que não fique em nossos ouvidos simplesmente, mas que isso desça a nossa alma, o nosso entendimento. E que possamos a cada dia mais, ó Pai, ter em nossa vida e nossa alma o desejo de aprender mais do Senhor. Te agradecemos pelo privilégio concedido, pela graça do Senhor estendida, Pai. Mesmo nós sem merecer uma graça, mas ela tem vindo ao nosso favor. Muito obrigado por isso. Te abençoa esses irmãos, aqueles que acompanharam conosco. Abençoa meus irmãos em toda parte, onde é o eleito predestinado, filho do Senhor, que possa alcançar a graça e a misericórdia ao ouvir a Tua palavra. Te pedimos no nome de Jesus Cristo, leva-nos de volta aos nossos lares, protegido, Pai, e guardado, assim como o Senhor nos trouxe até aqui, possamos chegar aos nossos lares, no nome de Jesus Cristo. Te pedimos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Abençoa e até a próxima.